começar o ano com propósito. Com certeza, no início do ano, fazemos propósitos hoje do Senhor para com Deus, em relação também à sua obra, que é uma prioridade para cada um de nós, que possamos neste ano, então, estar com propósito, estar no centro da obra, aprender mais da parte de Deus, para que assim possamos servir melhor os nossos irmãos, trabalhando nas congregações. Então, isso é muito bom. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto sagrado que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 7, apenas o versículo 10, a princípio. Faremos a leitura do versículo 10, onde os irmãos acharem, todos se põem de pé. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Vamos todos juntos neste versículo, no som de 3, 1, 2, 3. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele faz menção de duas tristezas. É interessante observar que há a tristeza operada segundo Deus, quando o homem falha, quando o homem peca, levando ao arrependimento e à mudança de atitude. Mudança de mente traz mudança de atitude. Mudança de atitude prova o genuíno arrependimento. E assim sendo também a tristeza segundo o mundo. Porque nós sabemos, irmãos, que todos nós temos uma natureza caída, adâmica, pecaminosa. Mas interessante que quando João Batista veio preparando o caminho do Senhor como precursor de Cristo Jesus, ele veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vemos isso em Mateus 3, versículo 7. E interessante que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, quando ele inicia o seu ministério terreno, lá em Mateus 4, versículo 17, ele fala a respeito da necessidade de arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. Ele já tinha se manifestado em carne, ele já estava começando o seu ministério, e ele confirma as palavras do profeta, ele confirma as palavras de João Batista, porque o reino de Deus era chegado, e para ser participante do reino era necessário arrependimento, era necessário mudança de mente, mudança de atitude. Mas vemos, irmãos, que o Espírito Santo seria aquele que trabalharia no coração dos homens para que eles viessem ao arrependimento para a admissão no reino de Deus. Interessante observar, irmãos, que para que haja salvação, para que haja regeneração, é necessário arrependimento. Se você está aqui nesta manhã, é porque um dia Deus te chamou ao arrependimento mediante a palavra do Senhor, mediante o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, operou em nossos corações para que houvesse mudança de mente, mudança de atitude, arrependimento segundo Deus. E quando isso acontece, irmãos, a mudança é evidente, a mudança é clara, a mudança é inequívoca, porque Deus é aquele que ainda transforma vidas, e todos aqueles que se arrependem segundo Deus terão a vida transformada para glorificar a Deus através dos frutos que serão produzidos mediante o arrependimento. Louvado seja Deus, lama da gastéria. Mas entendo, irmãos, que mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós sendo salvos, não vivemos mais na prática do pecado, mas estamos sujeitos à
sair, mas é importante que nós não tiremos da nossa mente uma palavra: arrependimento. Porque se porventura, irmãos, eu ou você falharmos em alguma área, em alguma ocasião da nossa vida, nós precisamos nos achegar a Deus com arrependimento, para que possamos alcançar graça, misericórdia e sermos purificados mediante a confissão dos nossos pecados, porque Deus, Ele nos perdoa. Mas o arrependimento tem que ser genuíno, o arrependimento tem que ser verdadeiro, o arrependimento tem que ser segundo Deus. Interessante observar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo de número 26, versículo 75. Nós temos aqui 2 episódios, também nós vamos ler depois 27, versículo 4. Diz assim Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Ainda Mateus 27,4 diz: dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Nós temos aqui 2 discípulos de Jesus. Nós temos aqui nada mais, nada menos que Pedro e Judas Iscariotes, aqueles que foram chamados para servir ao Senhor, para seguir Jesus, para serem apóstolos. Temos irmãos que os 2 pecaram, os 2 falharam. Pedro, ele negou que fosse discípulo de Jesus, que conhecesse a Jesus. Interessante que Jesus havia dito a ele, e ele se lembra quando o galo cantou. Porque quando o galo canta, 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Ou seja, Pedro era discípulo? Era. Mesmo sendo discípulo, falhou. Mas no momento em que ele percebeu o seu erro, houve lugar no seu coração para arrependimento. Foi por isso que Pedro ele foi restaurado. Foi por isso que Pedro, irmãos, ele foi instrumento nas mãos de Deus, porque houve lugar para arrependimento segundo Deus. Interessante observar também, irmãos, que Judas, ele diz: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isto é contigo. Vemos que Judas, ele vendeu, ele traiu Jesus por 30 moedas. E quando ele percebe que Jesus tinha sido levado, tinha sido preso, e o que ia acontecer com Cristo, irmãos, houve uma tristeza no coração dele, mas não era uma tristeza segundo o coração de Deus, mas era remorso. Uma coisa é se arrepender. Quando o Espírito Santo vem e nos mostra que nós erramos, e nós mesmos reconhecemos pela palavra. Uma coisa é nos arrepender segundo Deus, e outra coisa é arrependimento segundo o mundo. Tem muitas pessoas no mundo que não conhecem a Deus, que eles sentem remorso por tudo aquilo que eles fazem de errado, mas eles não se arrependem, porque não é um arrependimento segundo Deus. E o que eu quero dizer com isso? É importante que nós estejamos prontos, irmãos, a realmente dar lugar ao arrependimento no nosso coração, quando porventura quebrarmos algum princípio estabelecido por Deus. Amém? Porque aonde há arrependimento, há perdão, há restauração,
a purificação, a santificação, a possibilidade, Lamanagachéria, de novos posicionamentos diante de Deus. Louvado seja Deus. Lamanagachúria. Night with the fly. Vamos orar. Vamos orar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Aleluia. Vamos orar neste momento. Pastor Evaldo, então, não podia estar presente nesta manhã, visto que a Damaris não está muito bem de saúde. Comunicou o pastor a sua ausência. Também o pastor Gideão não está bem de saúde. Então vamos orar e vamos apresentar também a vida da irmã Damaris diante do trono do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Ai, querido, na tua presença estamos, Senhor. Na tua presença, Senhor, nos encontramos nesta manhã, ó Pai. Agradecidos, ó Senhor, porque o teu Espírito operou em nossos corações o arrependimento para a admissão no teu reino, o arrependimento para a filiação, o arrependimento, ó Pai, para que desfrutássemos hoje, ó Pai querido, ó Deus, das riquezas, ó Pai querido, que nos são concedidas mediante, ó Pai querido, a consequência da salvação das nossas almas por meio do sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Eu te agradeço, Senhor, por cada obreiro, por cada obreira, por cada irmão, por cada irmã que está nesta manhã, neste lugar, ó Pai querido. Eles querem mais de ti, eles querem se comprometer contigo, com a tua obra, com o teu reino. Eles estão dispostos, ó Pai, neste ano, realizar uma grande obra, Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Que assim o Senhor os capacite, que assim o Senhor os use, que assim o Senhor prospere a obra de cada pastor, de cada presbítero, de cada evangelista, de cada diácono, de cada cooperador, de cada irmã, de cada irmão, de cada um daqueles que te amam e fielmente, ó Pai querido, estão manifestando compromisso com o teu reino e com a tua obra. Que haja uma grande colheita, uma grande colheita de alma neste ano, ó Pai. Marque esta nação, ó Pai, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, nos surpreenda neste ano de 2016. Queremos te servir com excelência, queremos te servir com graça, queremos te servir, ó Pai, com fidelidade. E assim, ó Pai, rogamos, manifesta a tua intervenção, ó Pai, na vida daqueles que estão enfermos, na vida daqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. Abençoa o pastor Evaldo, a sua família, a irmã Damaris. Toca no seu organismo, restaura-lhe a saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também, ó Pai querido, pastor Gideão, Deus da graça e vitória, restaura a saúde, toca no organismo, repreende todo o mal, toda doença, e assim traz saúde ao teu filho. É a minha oração, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pode sentar.